Olá, mais uma edição do Jornal da Facom está no ar. Nesta edição você vai ver as memórias da ditadura militar em Juiz de Fora. Municípios mineiros reforçam investimento no combate à dengue. Confira ainda um alerta sobre roubos e furtos de celulares. Conheça os direitos dos passageiros de ônibus de viagens interestaduais. Está começando mais uma edição do Jornal da Facom. Minas Gerais ultrapassou a marca de 370 mil casos de dengue. Os dados são do Boletim Epidemiológico do Estado. Nessa hora, é importante focar na prevenção contra a doença transmitida pelo mosquito. Com a alta dos casos de dengue e outras doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, os municípios de Minas Gerais estão investindo em novas estratégias para encontrar os focos dos mosquitos. O método das ovitrampas busca simular um ambiente atrativo para as fêmeas depositarem as larvas e, assim, poder ver em quais locais a incidência é maior. Elas são armadilhas de ovos dos mosquitos Aedes aegypti que são colocados em pontos estratégicos da cidade. Ali a fêmea deposita os seus ovos e, através do monitoramento semanal dos agentes de endemias, nós conseguimos medir a proliferação do mosquito naquela determinada região. Além da dengue, chikungunya e o zika vírus, o método também contabiliza os mosquitos transmissores da febre amarela. A estratégia de entender em quais regiões ou bairros a proliferação do mosquito é maior ajuda os agentes de saúde a saberem para onde mais ações de prevenção e conscientização devem ser direcionadas. Ela é a maneira mais sensível. Através da coleta dos ovos, estes são encaminhados ao laboratório de entomologia da Subsecretaria de Vigilância em Saúde, onde é possível determinar o grau de positividade dos mosquitos infectados com o vírus da dengue, ou outra arbovirose naquela localidade. Outro problema que vem preocupando os especialistas é a subnotificação dos casos de dengue. Muitas pessoas que apresentam sintomas não procuram unidade de saúde, o que pode trazer consequências sérias. Vamos falar agora com a repórter Ana Clara Ciscotto, que está com um infectologista. Ana, quais os casos o paciente precisa procurar atendimento? Boa noite, Miguel. Boa noite, Kailane. A gente está aqui com o Dr. Mário Novaes, que vai explicar para a gente a importância de prestar bem atenção nos sintomas. Boa noite, doutor. Boa noite a todos. Olha só, a primeira coisa que a gente tem que colocar é o seguinte, que você tem dois modelos de dengue hoje, dengue e dengue grave. O que seria dengue? Dengue é aquele paciente que chega em casa, tem uma dor de cabeça, uma febre que não é persistente, tem uma diarreia, uma dor na barriga e fica em casa prostrado 2, 3, 4, 5 dias e se recupera. Dengue grave é aquela que essa febre é persistente, que o indivíduo pode ter sangramento quando escova os dentes, sangramento quando vai urinar. Primeiro, estabelecer o diagnóstico de dengue. Quem vai fazer isso? Exame laboratorial e médico. Então, procurar o posto de saúde. A segunda coisa é o seguinte, você estabeleceu o quadro clínico. A piora clínica é entre o terceiro e o quinto dia, independente do modelo de dengue que você tem. Se houver um agravamento, se é uma febre persistente, como eu já falei, diarreia, vômito persistente, que ele não consegue mais ingerir, ele tem que procurar o serviço de saúde novamente até para uma hospitalização. Muito obrigada, doutor. Miguel, Kailane, eu volto com vocês. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, o Brasil tem uma média de 2 roubos e furtos de celulares por minuto. Confira agora a matéria com o repórter Matheus Acanini. Andando pelo centro de Juiz de Fora, podemos observar várias pessoas mexendo no celular, seja atendendo uma ligação, ouvindo um áudio ou enviando uma mensagem. Também tem aquelas que deixam o aparelho no bolso de trás da calça, tornando o nosso celular um objeto fácil para furtos e roubos. Foi o que aconteceu com a Giovana, que teve seu celular furtado e só havia pagado a primeira parcela. Eu estava saindo de uma festa, aí eu e uma amiga minha, a gente decidiu parar ali na Getúlio pra gente comprar um lanche. E nisso meu telefone, ele tinha um negocinho penduradinho assim na capinha do telefone. A gente estava distraído esperando o lanche, aí provavelmente deve ter puxado meu telefone e eu não senti, só fui dar conta quando eu entrei dentro do Uber para ir embora. Segundo dados divulgados pela Sejusp, através do Observatório de Segurança Pública, Juiz de Fora contabilizou no primeiro bimestre de 2023 215 casos de furtos a transeuntes, ou seja, pessoas que estão passando pelas ruas. Já no mesmo período de 2024, foram contabilizados 163 furtos.
Já no caso de roubos, foram contabilizados 67 ocorrências no primeiro bimestre de 2023. Em 2024, no mesmo período, foram 27 ocorrências. Apesar da diminuição dos furtos e roubos a transeuntes em Juiz de Fora, devemos estar atentos para evitar esse tipo de situação. A sargento Fabrícia, da Polícia Militar de Minas Gerais, nos fala como usar o celular na rua de forma mais segura. Não deixar o celular no bolso de trás da calça, porque pode vir alguém puxar, carteiras, bolsas, deixar sempre na frente, porque a gente tem um crime aqui muito comum nos pontos de ônibus, batedor de carteira, que eles abrem a bolsa das pessoas sem que elas percebam, tira pertences, dinheiro, então não andar com grande quantidade de dinheiro, nisso eles costumam tirar telefone que a pessoa tem. Se estiver transitando em via pública, a gente aconselha a não ficar alheio mexendo no celular, andando, for precisar usar o telefone, usar num local seguro, às vezes entrar para o interior de uma loja para ficar mais seguro para se comunicar, ou próximo de um policial. Você sabe quais são os seus direitos em uma viagem de ônibus? Seja por problemas mecânicos, acidentes ou atrasos, o passageiro deve ser recompensado nesses casos. Desvio de rota, acidentes, peças quebradas e falta de motorista. Tudo isso pode acontecer durante uma viagem de ônibus interestadual. Mesmo que as situações possam acontecer de forma imprevista, muitas vezes quem fica no prejuízo é o consumidor. Assentos, quando ocorre algum erro na estrada, a gente não tem informação, então tem vezes que a gente fica parado com o ônibus mesmo e não sabe o que vai ser. Determinado dia da semana, às vezes você pede com 2 meses de antecedência, não tem nem assento, eles falam que está lotado, e aí quando você paga a passagem, o valor cheio, simplesmente não tem ninguém lá, o ônibus às vezes viaja com 3, 4 pessoas. Parte dos estudantes da UFJF são de fora de Minas Gerais, cerca de 1/5. E muitos utilizam o transporte interestadual para voltarem às suas casas. O problema é que muitas das vezes esse transporte não entrega a qualidade prometida. A estudante de jornalismo Alice Sagatério utiliza o transporte interestadual para ir de Juiz de Fora a Barra Mansa, sua cidade natal no estado do Rio. Em entrevista, ela relatou que já passou por situações desconfortáveis durante o trajeto. Às vezes também tá sujo, parece que ele passa pela limpeza, não sei se não dá tempo, mas é muito comum a gente pegar um ônibus em mais condições. Passagem mais barata é R$70, R$80, eu acho que até é abusivo, né? A superintendente do Procon Juiz de Fora, Tainá Marazo, explicou quais são os direitos do consumidor durante essas situações. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, quando um serviço é prestado com irregularidade, com vícios, com problemas, o consumidor ele pode exigir a reexecução do serviço, até por terceiro, se ele já não mais tiver confiança no contrato inicial. Ele pode pedir o abatimento proporcional do preço, no caso, por exemplo, de ter enfrentado só um trecho da viagem, ou ainda de não ter viajado de acordo com a acomodação que foi adquirida, ou a restituição do valor pago. Todas essas opções, elas não impedem que o consumidor tenha também a reparação dos danos que ele tenha sofrido. Para fazer uma reclamação ou denúncia, o PROCON está localizado na Avenida Itamar Franco, número 992, com horário de funcionamento de 8h30 da manhã às 5 da tarde. Este ano, o golpe militar no Brasil completa 60 anos, um capítulo sombrio de nossa história que ainda guarda cicatrizes profundas. O Jornal da Facom exibe agora uma reportagem especial com pessoas que sofreram com este período. Quem passa por esses lugares de Juiz de Fora não consegue imaginar que eles foram palcos de momentos difíceis da história brasileira. As imagens comprovam. Juiz de Fora protagonizou o golpe militar de 64, quando uma tropa saiu da cidade rumo ao Rio de Janeiro para depor contra o então presidente João Goulart. O mês de abril de 2024 está sendo marcado pelos 60 anos da ditadura militar no Brasil. E em Juiz de Fora, o mês será dedicado às vítimas que perderam suas vidas por causa desse regime totalitário. No dia 1º desse mês, a Marcha pela Democracia foi um desses atos que trouxe brasileiros de vários cantos do país. O ato fez um caminho reverso do golpe de 64. Protestos e movimentos tomaram conta da Praça Antônio Carlos. Parentes das vítimas estenderam nomes de perseguidos políticos e também de civis junto aos familiares do ex-presidente João Goulart. Na época de 64, meu pai foi denunciado
meu tio também, que foi diretor à época no Paraná da Última Hora, o jornal Última Hora. Aí eles foram denunciados como comunistas, né? Eram comunistas, tiveram que responder processo. Eu fui estudante de medicina na Universidade Federal Fluminense durante a ditadura militar. O nosso diretório em nome é Fernando Santa Cruz e foi o meu grupo que foi responsável por essa reabertura do Diretório Central Estudantil e do nome do companheiro Fernando Santa Cruz, morto e desaparecido político pela ditadura militar. Entre os homenageados na marcha está Manuel Cirilo, que participou na Aliança Nacional Libertadora, a ANL, de Carlos Marighella. Participei de várias ações armadas, por isso é que eu terminei ficando preso 10 anos, como eu falei para você. Faltaram 9 dias para 10 anos. Eu fui preso 9 anos, 11 meses e 21 dias. O mês de abril de 2024 traz à memória histórias como a de Manuel, que devem ser contadas para que o Brasil não passe pelas mãos do totalitarismo de novo. O Jornal da Facom, segunda edição, fica por aqui. Não deixe de acompanhar nossos boletins diários no Instagram, @lab.telejor. Confira um pouco mais das nossas reportagens no YouTube do Jornal da Facom. Obrigada pela companhia e até a próxima!